Olá, sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Hoje vamos falar aí sobre o desempenho dos nossos times no rodada 14, né? Sobre análise dos jogos para a rodada 15 e vamos montar aí um time inicial aí para a próxima rodada. Então vamos lá para nossas apresentações. Aqui foi o desempenho dos nossos times. Para quem acompanhou a live, tive os 4 times do canal, né? Ficamos aí na média dos cartoleiros, só o time 3 aí que não foi muito bem nessa rodada, né? Não tivemos boa sorte com a derrota do Atlético para o Corinthians, acabamos perdendo algumas pontuações. Mas estamos aí na média, tá bem aí. Vamos indo lá, vamos aqui para os jogos aí da rodada. Eu mudei um pouco a forma dos jogos para poder explicar melhor os jogos. Como o Botafogo e Bragantino, sábado às 21, então o mercado vai fechar tarde, vamos ter 2 jogos a menos, né? Vejo o Botafogo aí com grande favorito aí para a rodada, por isso coloquei aí no verde, né? No verde musgo, né? Copiei mais ou menos uma ideia aí que eu tenho aí do nosso amigo Renato Vargas, como ele faz. Eu acho que é muito interessante da forma que ele analisa os jogos, então achei também muito legal fazer isso. Então montei desse jeito, vejo o Botafogo aí com grandes vantagens para essa rodada. Botafogo que vem aí de uma sequência boa de 9 jogos, né? Uma sequência aí de 7 jogos sem perder, dentro nem fora de casa, né? Botafogo tem 7 vitórias, né? Já segurou o SG 6 jogos consecutivos aí. Isso é muito importante. O Bragantino vem de 4 empates, uma vitória e uma derrota, né? E o Botafogo tem um jogo aí pela Sul-Americana. Então temos que ver aí se ele não vai poupar nenhum jogador aí para essa rodada. Nos confrontos entre eles são 2 vitórias do Botafogo, um empate e apenas uma vitória do Bragantino. O outro jogo é Cruzeiro e Coritiba, né? A gente tem que pensar aí também que o Cruzeiro não vem bem, jogando um grande futebol aí, né? Apesar que fez um jogo aí contra o Vasco, venceu, jogou, mas achei que o Vasco fez um jogo muito bom aí em cima do Cruzeiro em casa, né? Não soube aproveitar as chances que teve. O goleiro também, Cabral, fez boas defesas, mas tenho gostado muito também do jogo do Curitiba. O Curitiba aí tem melhorado bastante aí nas últimas rodadas, são 2 vitórias aí consecutivas, né? O confronto entre eles teve 2 jogos entre eles, onde foi uma vitória do parte do Cruzeiro e um empate por parte do Cruzeiro. O Cruzeiro tem 3 vitórias e 4 derrotas aí, jogando dentro da sua casa. E o Curitiba 5 derrotas, um empate e apenas uma vitória, né? Nos confrontos entre ele, o Curitiba ainda não venceu o Cruzeiro. Mas é o que eu digo, né? A forma que o Curitiba vem, se empolgou aí, né? Tenho gostado do jogo do Curitiba nas últimas rodadas aí, depois da mudança do técnico. E vamos ver como é que fica. Mas é um jogo aí que eu não consigo confiar no SG do Cruzeiro, tá? Mas é um jogo bom aí para a rodada, né? Com chances aí de vitória aí por parte do Cruzeiro. Fortaleza e Cuiabá, o mesmo estilo que eu vejo por parte do Cruzeiro. Cuiabá normalmente faz um jogo bom fora de casa, né? Eu gosto de ver o Cuiabá jogando fora de casa. Vamos aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no negócio, né? Mas o Fortaleza dentro de casa costuma ser bem forte. O Fortaleza vinha numa sequência boa de vitória jogando, né? E acabou tendo uma derrota aí para o Flamengo. O Fortaleza tem 4 vitórias e apenas 3 empates, ainda não perdeu jogando na sua casa. E acredito que não perde para o Cuiabá, mas também não consigo confiar no SG, né? Porque o Cuiabá acaba fazendo joguinhos naqueles jogos de contra-ataque e na bola aérea o Davidson tem feito boas partidas e conseguido colocar lá na cachola
as suas bolinhas, né? No confronto entre eles foram 12 jogos, 6 vitórias por parte do Fortaleza, 5 empates e uma vitória contra o Cuiabá. Mas em casa, o Fortaleza tem 5 vitórias e um empate. Então, há a possibilidade de bons jogadores aí para essa rodada por parte do Fortaleza, né? Vamos ver como que o Fortaleza vem aí contra o Cuiabá, mas tem aí Pikachu, eu acho boa opção, né? Mesmo o João Ricardo, de novo, o goleiro do Fortaleza, eu acho que é uma opção muito razoável aí para essa rodada aí. Temos aí Fluminense e Flamengo, um jogo que eu tenho que falar que temos que ter um alerta. Por quê? Porque o Botafogo, o Flamengo e o Fluminense já se enfrentaram aí esse ano 5 vezes, sendo 2 vitórias por parte do Fluminense e 2 vitórias por parte do Flamengo e apenas um empate aí no ano de 2023. Né? Os confrontos entre eles já foram 32 jogos nos últimos 5 anos, 12 vitórias do Fluminense, 13 vitórias do Flamengo e 7 empates. O Fluminense, como mandante, venceu 3 vezes, empatou 6 e o Flamengo venceu 6. O Flamengo vem numa ascensão boa, né? Vem melhor do que o Fluminense, está mais estável, né? Nos últimos jogos aí vem numa sequência aí de 4 vitórias e um empate seguidos, né? Nos jogos. E o Fluminense está mesclando entre vitória, empates e derrotas, né? Eu acho que por parte do Flamengo temos opções boas aí, como também temos por parte do Fluminense. Mas é um jogo que não dá muito para cravar quem vai vencer. Cano pode fazer gol, Arrascaeta pode fazer gols, né? Arrascaeta tem feito boas partidas, né? Nenhum dos dois times vão ter jogos, vamos ver como é que se ninguém né? Tem contusão aí por parte do Flamengo aí, porque ele tem um jogo essa semana pela Copa do Brasil, né? Então vamos ver como é que vai ser. Mas é um jogo aí para ficar em alerta, né? Claro que temos opções boas aí de jogadores por ambas as partes, mas tem um alerta aí, e o jogo é domingo às 4 horas da tarde. São Paulo e Santos. São Paulo dentro de casa, tá? Tem feito grandes partidas, tem 6 vitórias e apenas uma derrota aí nos últimos jogos dentro de casa, e o Santos 4 derrotas, uma vitória. O Santos venceu o Goiás, mas deram uma mãozinha, porque para mim aquele pênalti não existiu, né? O Goiás ficou muito bravo aí com isso, né? E eu vejo o São Paulo com grandes opções aí de jogadores para essa rodada. Já não vejo assim o Santos com força aí para essa rodada, né? Vamos ver quem vem do São Paulo, porque se o Wellington Rato jogar, né, é uma opção boa aí, como você também tem Arboleda como opção, tem Caio Paulista como opção, e vamos ver quem vai vir na parte do ataque do São Paulo, né, porque parece que Caleri está machucado e não deve jogar. Então, por isso eu pus no amarelo, porque a gente tem que tomar muita cautela aí nesse jogo. Atlético Paranaense e Bahia. O Atlético Paranaense vem vindo muito bem, tem feito seus jogos bem consistentes, né? E o Bahia, fora de casa, é muito vulnerável. Para mim, o Atlético tem ótimas opções de jogadores para essa rodada, né? Vitor Roque tem vindo fazendo gols praticamente todas as rodadas, né? Gosto também de Vitor Bueno, né, para essa rodada no meio de campo, como também podemos confiar aí talvez num SG por parte do Atlético. O Bento tem um bom goleiro para essa rodada aí também, né, e o Atlético quando joga dentro da arena é muito forte. Tem 5 vitórias, uma derrota e um empate. E também depois da saída do Turra e do... agora fugiu o nome, né? Do técnico do Turras e do Felipe Scolari, parece que o Atlético até melhorou, né, na parte ofensiva aí do seu time. E o Bahia tem 4 derrotas, 2 empates e uma vitória.
Nos confrontos entre eles, foram 7 vitórias, 12 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 4 vitórias por parte do Bahia. E em casa, o Atlético venceu 4 vezes, não empatou e perdeu 2 vezes para o Bahia. Mas há muito tempo atrás. Eu acho que hoje o Atlético Paranaense tem tudo para levar esse jogo e também muitas possibilidades de SG. Então dá para se pensar em boas peças aí do Atlético para essa rodada. Para mim, Atlético e Botafogo são as melhores peças para a rodada. Ainda gosto mais do Atlético na parte defensiva, apesar do Botafogo tem defensivamente com Cuesta, Adrielso e seus laterais feito grandes partidas. Internacional e Palmeiras, outro jogo que temos que ficar esperto aí. Por quê? Porque o Internacional faz boas partidas dentro de casa e o Palmeiras não vem numa sequência boa jogando fora de casa. Temos que ver aí como é que vai ficar o jogo de Palmeiras e São Paulo, né? Que isso daí também pode trazer algum problema de lesão. Então tem que ficar muito esperto. Estou gravando hoje, os jogos só começam amanhã. Então a gente tem que ver aqui que o Internacional dentro de casa, nas últimas 10 partidas, 11 partidas que fez, perdeu apenas um jogo aí para o Fluminense. Né? Ele vem numa sequência de vitórias e empates, né? Grandes vitórias e empates. E o Palmeiras já não tem essa sequência tão forte aí nos últimos jogos. O Palmeiras fez 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota fora de casa. E o Internacional tem 4 vitórias, 1 derrota e apenas 1 empate. Em casa, o Internacional já venceu o Palmeiras 3 vezes, empatou 2 e perdeu apenas um jogo para o Palmeiras jogando dentro de casa. Então, é um jogo que eu devo fugir dos jogadores de ambos os times aí nessa rodada. Goiás e Atlético Mineiro. Outro jogo que temos que ter muita atenção. Por quê? Porque o Goiás não vem bem, mas o Atlético Mineiro não vem numa sequência boa quando joga fora de casa. O Goiás tem 2 vitórias, 3 derrotas e 1 empate, e o Atlético 3 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Em casa, o Goiás teve 3 jogos, sendo uma vitória do Goiás e 2 empates. Então temos que ficar bem espertos. Por quê? Porque a sequência do Atlético nos últimos 6 jogos são de 2 empates e 4 empates e 2 derrotas. Né? E é o que eu te falo, ele fora de casa não vem bem. Né? Fora de casa ele ainda não conseguiu engatilhar bons jogos. A gente vê aí contra o Corinthians como foi com a falta de Hulk. Mas, mesmo assim, vejo o Hulk como uma excelente opção aí para a rodada, sempre entrega bons pontos, tá? Então vamos agora aqui que eu vou para as escalações do nosso time, vamos falar um pouco aí de alguns jogadores aí para essa rodada. Então vamos lá. Vamos começar aqui, tá? Com os goleiros. Eu acho que para essa rodada, tá? Ainda não temos aí os valores mínimos de valorização, mas gosto muito nessa rodada, tá? Tanto do Lucas Perry quanto o Bragantino, que deve fazer defesas, tem um custo alto, tá? Mas vejo uma boa opção. Fujo do Fábio. Rafael Cabral contra o Curitiba também pode ser uma opção boa, mas não confio também no SG. João Paulo foi onde eu dancei no nosso time 3, porque eu quis colocar o João Paulo como goleiro e teria o João Ricardo. Gosto muito do Bento para essa rodada. O Everton eu vou fugir, porque eu não vou apostar em jogadores do Inter e do Palmeiras para essa rodada. Vejo o Rafael, goleiro do São Paulo, também como uma opção boa para essa rodada. Gosto do João Ricardo para essa rodada. John não, Marcos.
Matheus Cunha, vou fugir. Então vou fugir aqui, fujo do Walter e do Everson. Eu ainda estou muito na dúvida, mas eu devo, tá? Por causa do preço, tá? Devo apostar aqui no João Ricardo. Estou muito entre João Ricardo e o Rafael do São Paulo, tá? São Paulo dentro de casa tem feito grandes partidas e o Santos fora de casa não vai tão bem. Então eu estou muito na dúvida em qual dos dois eu vou apostar. Mas eu acho que eu vou começar com o Rafael no gol. Meus laterais. Meu, não dá contra o Cuiabá, não dá para ficar sem Marlon, tá? Para mim o Marlon é uma das principais opções aqui para rodada. E também fico muito assim pensando em relação ao outro lateral, porque eu gosto muito do Bruno Pacheco para essa rodada aqui contra o Cuiabá. Acho que é um goleiro que me interessa muito, é um lateral que me interessa muito. De Palácio também, mas eu acho que ele vai precisar de uma média muito alta aí para valorização. Marçal fez um bom jogo aí, né? Mas a gente não sabe se ele continua jogando inteiros, né? Ainda mais que o Botafogo vai ter um jogo aí. Gosto muito de Caio Paulista para essa rodada. Tinga, uma lateral bom para a rodada. Kelvin, outro lateral muito bom para a rodada e não está custando muito. Palácio não. Eu estou muito assim na dúvida entre Kelvin, né? Tem mantido uma média razoável, tem 11 desarmes. Vamos ver o Tinga, né? Também tem uma média boa. Se o Fortaleza segurar o SG contra o Cuiabá, o Tinga é uma opção. Caio Paulista teve uma queda aí nas últimas rodadas. Marçal vem bem, mas tem que saber, eu fico muito receioso. De Palácio vem numa média boa também. Eu vou de Palácio agora. Vamos aqui. Léo Pereira, estou fora nessa rodada. Vitor Cuesta está muito bom para a rodada, está desvalorizado. Arboleda eu acho muito bom para a rodada. Pedro Henrique também acho muito bom para a rodada, apesar de não estar com uma média tão boa, né? O Arboleda mantém uma média melhor. Tite, eu acho que o Tite é uma opção boa também para a rodada. Adrielson, gosto muito para a rodada, ele mantém uma média razoável. Se segurar o SG, vai ir muito bem, só que está valorizado. O Vitor Cuesta não está. Gosto mais do Pedro Henrique e do Thiago Heleno para essa rodada, galera. Vamos aqui que eu fico olhando para o lado e esqueço que eu posso olhar para frente. Daqui para baixo, Luan Patrick, não vejo uma boa. Zé Ivaldo, tá barato, né? É um zagueiro barato aí, para quem não tem cartoleta, pode ser uma opção, mas eu acho que ele fica muito barato, pois não tem reserva aí. Eu já dancei essa semana que pus Zarate e Johnny, nenhum dos dois jogou, perdi o jogador. Eu vou de
Vitor Cuesta, porque eu estou confiando muito no... Então, Vitor Cuesta. Meu outro zagueiro, eu vou de Tite. Tite e Pedro Henrique, mas eu acho que o Tite jogando em casa vai ser melhor. Vou de Tite, Pedro Henrique que está desvalorizado. Mas vamos aqui, eu vou de Tite. Meio campo. Arrascaeta, para mim, mesmo sendo um jogo contra o Fluminense, ele cresce muito em jogo grande. Gosto muito dele. Eduardo, para essa rodada, eu acho que tem uma ótima opção também. Pô, apostei no Lima, o Lima me fez dançar. Apesar que contra o Flamengo, ele Ganso, para mim, não tá muito bom, não. Gerson também é uma opção boa. Everton Ribeiro, uma excelente opção também para a rodada. Caio Alexandre, não gosto para a rodada. Iago Pikachu. Cara, é difícil não ir no Iago Pikachu contra o Cuiabá, né? Eu acho que eu vou de Iago Pikachu. Meu, eu também não vou abrir mão de Vitor Bueno nessa rodada. Não contra o Bahia. Apesar que, ó, temos Arias também, uma opção boa. Contra o Flamengo, sempre joga muito. Rodrigo Nestor, Tietê, Lucas Machado. Puta, Machado nunca faz gol. Nessa rodada que eu não quis pôr ele, ele foi. Martinelli, Matheus, aqui pra baixo tá de doer. Ó, Wellington Rato contra o Santos, cara. É uma opção boa, hein? Uma opção muito boa aí pra rodar do Wellington Rato contra o Santos. Apesar que acho que o Iago Pikachu tá com a melhor média do que o Wellington Rato. Não tá também lá grande coisa, né? Eu vou vender e vou ficar com o Wellington Rato. No Morumbi, filho, ele ainda tá desvalorizado e custando um pouquinho. Vamos mais para baixo, Fernandinho, também uma opção boa, razoável, Otávio. Gosto de José Wellington para rodada, também não é uma má opção. Para mim, para as melhores opções aí para rodada são essas aí, galera, né? Gosto muito, né? Alan Patrick contra o Palmeiras, complicado, o Evangelista foi mal nessa rodada. Arias também gosto dele, né? Tem mantido uma média razoável aí. Mesmo contra o Flamengo, deve fazer um bom jogo, ainda mais que o Ayrton Lucas não deve jogar. Mas para mim, Pikachu, Vitor Bueno, Caio Alexandre, contra o Cuiabá não vejo assim. Gosto muito de Everton Ribeiro para rodada. Gerson deu uma caidinha de produção. Tassiano sempre entrega boas pontuações também, mas contra o Atlético Paranaense dentro de casa é ruim. Ranieri eu não vejo. Eduardo, né? Aquele pontuação boa, né? Contra o Bragantino também. Dentro de casa pode ser uma boa, mas a questão é que ele fez gol essa semana vai precisar de bastante para valorizar. E a Arrascaeta. E quem quiser apostar aqui, mas olha como vem o Rafael Veiga nas rodadas. Eu não estou indo com ele porque ele tem entregue muito pouca pontuação. Aqui no ataque não tem muito o que falar, né, meu? Impossível não ir com o Tiquinho nessa rodada. Hulk nessa rodada, para mim também é uma opção excelente, né? E eu vou te falar, não vou deixar de ir com o Hulk nessa rodada. Cano, sempre marca gols aí contra o Flamengo. Mas, cara, eu acho que ninguém vai deixar de fechar esse trio. Vitor Roque, Tiquinho e Hulk.
Mas opções diferentes são Cano, Mendonça contra o São Paulo não vejo. Bruno Rodrigues decepcionou na última rodada. Eduardo Sacha também decepcionou na última rodada. Arthur contra Nacional pode ser uma opção boa aí, né? Paulinho decepcionou, mas também é uma opção aí boa também para a rodada contra o Goiás, né? Pode fazer gol, ainda mais com o Hulk voltando, existe uma opção dele e do Hulk fazer gol, né? Os dois entregam muito pontos. Lele contra o Flamengo não vejo, também não gosto de Rony para essa rodada contra o Internacional. Gilberto do Cruzeiro até pode ser uma opção se jogar o tempo inteiro. Matheus Santos, Thiago Galhardo tem deixado muito a desejar, não gosto. Lucero pode ser uma opção boa aí também contra o Cuiabá, custando pouco, sendo pouco para valorizar. Riquelme estou fora nessa rodada. Yuri Castilho, opa, não vi Daverson. Marinho, uma opção bem baratinha aí para quem não tem contra o Cuiabá. Uma opção boa aí para rodada. Eu não vi o Daverson. Será que ele está suspenso? Eu não levantei. Ah não, tá aqui o Daverson. Deve ter marcado gol aí quase toda a rodada, hein, meu? Ó, ninguém tá vencendo muito, mas ó, a medinha dele tem crescido, hein? Ele tá com uma média boa mesmo na rodada, hein? Mas contra o Fortaleza, apesar que o Cuiabá joga muito bem quando joga fora de casa. Então vamos aqui para técnicos. Para mim, as duas opções boas aí para rodada, mas não sobrou dinheiro, cara. Deixa eu ver aí o que sobrou de dinheiro. 11 cartoleta. Não sobrou dinheiro, hein? Com 11 cartoleta tenho que ver o que eu vou fazer, ó. Não sobrou muita coisa, não. Internacional, Paulo Tuas. Dá pra ir aqui, ó. Vamos de Wesley Carvalho. Para mim é uma opção excelente aí para rodada em matéria de pontuação. E aqui fica muito difícil, né? Mas eu vou de Vitor Roque de capitão. Tá? Então vamos aqui agora armar aqui a nossos reservas. Eu vou de João Ricardo, que já era uma opção minha. Lateral, Marçal. Zagueiros, se der para ir com o Adrielson, eu vou com o Adrielson. Vitor Hugo, Edenilson, Dodi, Edenilson, Gabriel, Otávio, Pulgar. Meu, Pulgar, pessoal, fala, mas meu, Pulgar tem entregue uns pontinhos aí. José Wellington, deixa eu ver como é que tá ruim, põe de reserva. Gabriel tem feito boas partidas pelo São Paulo. Mas eu vou de Fernandinho. Vitor Hugo vai contra o Fluminense. Eu vou de Fernandinho na minha reserva. Porque é o que dá, né? Então não adianta ficar correndo muito. E vamos aqui pro nosso reserva aí. Paulinho, não preciso nem pensar muito. Pronto. Aqui ficou o nosso time aí, galera, para a rodada. Hulk, Vitor Roque, Tiquinho Soares, Wellington Rato, Vitor Bueno, Arrascaeta, Marlon, Vitor Cuesta, Tite, Di Palácio, Rafael do São Paulo e Wesley Carvalho do Atlético Paranaense. Esse é o nosso esboço inicial aí para a rodada 15 aí. Aí na quinta-feira eu vou estar passando para vocês aí os jogadores e os nossos times 1 e 2 atualizados.
e na live de sexta-feira os 4 times, tá? Vamos confirmar a nossa escalação, né? E uma boa semana para todos vocês, né? E quem gostou, não esquece de deixar aquele like para ajudar o canal do tiozão do Cartola, do vovô do Cartola aí crescer, né? E faça seus comentários também, né? Ative o sininho de notificação, se inscreva lá quem gostou para ter sempre boas informações aí. Um abraço e boa semana.